tarde, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Mulheres Vencedoras. Toda e qualquer perturbação narcisista, você pode repreender isso no nome de Jesus. Quando eu digo repreender, é porque você já percebeu que o que está ali atrás desse personagem é maligno, é perverso, é do mal, é destrutivo e busca desconstruir em você tudo o que ele viu que você tem de melhor. Narcisista, ele é emocionalmente doente, claro, e por isso conviver com o narcisista adoece. Qualquer pessoa que convive com um narcisista adoece. Porque gente feliz reproduz alegria em outras pessoas, mas gente frustrada frustra outras pessoas. Gente abençoada abençoa gente. Gente amargurada amargura o coração de quem convive com ela, ou seja, da pessoa que mais está próximo dela. Isso é uma verdade. Então, ali no narcisista, existe uma castra de negatividade, de espíritos malignos que precisa ser repreendido, ser silenciado, ser calado no nome de Jesus. Demônios da mentira. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai, ele procura filhos que mentem a serviço dele. E narcisista ama isso, ele gosta muito, ele tem aliança com mentira. Então você vê os espíritos de engano que existe na vida de um narcisista, que quando a vítima não acha a tempo, ela fica pensando que tudo é do personagem, tudo é da pessoa. Não, gente. É um ser trevoso espiritual, a qual você precisa vigiar e repreender o que está ali. Ele tem o espírito da mentira, ele tem o espírito do engano, sabe? E o espírito do engano é o mesmo, é a mesma serpente que enganou Eva lá no jardim. É o mesmo enganador que atua agora na vida de narcisista e pessoas que aderem à mentira. Eles carregam nas costas deles demônio da vingança, sabe? Vingador de sangue. Ele gosta de ver sangue derramado, ele gosta de ver problema, ele gosta de ver a confusão, sem que as pessoas que foram chamadas para dentro desses abusos não percebam aonde foi que começou aquela confusão, só que o sangue já foi derramado. Então o narcisista é vingativo. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? A palavra do Senhor nos diz que o diabo, ele é matador, derramador de sangue, e que ele veio matar, roubar e destruir. Então, o ódio do narcisista é saber que por mais que ele tente, ele nunca vai ter um trono de verdade. Ele vai forjar um trono, onde ele precisa ser visto, ser adorado, ser glorificado, ser notado, mas está trabalhando a serviço do mal. Então, ele arruma um trono que nunca foi dele, é um trono da maldade, emprestado para ele ficar nele, para ele puxar os olhares das pessoas para ele. Então ele finge estar nele, ele finge estar nesse trono, porque nem ele quer estar ali. Senão ele não trocava de vítima. Ele troca de vítima o tempo todo para ele não ser notado nesse trono. E um dos medos do narcisista é saber que ele pode ser descoberto. Então ele vai fugir de você o mais rápido possível para que você não veja esses espíritos que o atormentam a mente dele. Olha para você ver. Às vezes, passa muito tempo a vítima dentro de uma relação que o narcisista, ele tira ela de tudo que traz vida para ela, e essa vítima, automaticamente, ela começa a se trancar dentro da própria casa dela. Ela se tranca de verdade, não é o narcisista que não quer que ela saia, não. Ela mesma se tranca, porque ela não quer mais conviver, ela não quer mais falar sobre o assunto, ela não quer expressar a dor que ela está vivendo, até porque ela pensa que ninguém pode ajudar ela. E ela não tem como sair disso, porque são muitos os abusos. Então eu quero que você entenda que o narcisista,
nem sempre ele vai revelar para você o que ele está planejando contra você, não. Ele vai tentar manter você ali dentro daquele quadro de dor, dentro daquele quadro de abuso. Porque na mente dele, ele precisa te pegar de surpresa todo o tempo. Todo o tempo ele precisa te dar um susto. Todo o tempo ele precisa mentir para você. Todo o tempo ele precisa te colocar medo. Todo o tempo ele precisa que você se surpreenda com ele. Mas eu vou te dar uma notícia. Não se sinta surpresa com aquilo que vem do narcisista. Espere o pior dali. Ele está a serviço do mal. O narcisista passa a vida toda exercendo abusos na vida das pessoas. Independente de ter sido você, quantas pessoas não passaram pela vida dele? Porque o governo da casa do narcisista é demônio. Tem outra coisa que ele poderia reproduzir na vida das pessoas? Claro que não, ele deu legalidade. E ele obedece a esses espíritos imundos que grita na mente dele, faz mais, faz de novo. Olha, quase destruiu, quase derrubou, quase matou. Aperta mais um pouco, tá dando certo. Ele ouve esses espíritos e obedece. Gente, adoecer uma vítima é o objetivo do narcisista. E manter essa vítima adoecida sem que ela perceba o que está na vida dele também é um objetivo do narcisista. Confundir a sua clareza é o que ele gosta. E se ele te adoece na mente, ele te controla no resto. Esse é o objetivo do narcisista. Te adoeço a tua mente e o restante eu controlo. Então ele gosta de tocar terror na vida da vítima, para que ele seja temido. Gente, ali não é uma pessoa, desculpa a expressão, é capeta puro. São demônios do inferno. Ele está a serviço do mal, está recebendo ordens de demônio. Os espíritos atuam na vida dele. E ele começa a reproduzir essas vozes que ele ouve do demônio na vida das outras pessoas, tirando-lhes a paz, adoecendo e trazendo ela para um ciclo de dor. Ele vive a serviço do mal. Humilhar alguém para o narcisista é prazeroso. E depois ele quer que você veja ele como normal. Como assim? Uma pessoa que precisa empurrar alguém para aparecer, precisa matar alguém para se sentir vivo, essa pessoa merece ser olhada? Quem tem que humilhar os outros para poder ser percebido como alguma coisa, sendo que essa coisa ele nunca foi? Gente, Satanás é perdedor. Quem é perdedor é Satanás, não é a pessoa, não é a vítima, não é você. Porque observa bem, quanto mais ele te maltrata, mais ele espera que você o perdoa. Eu estou fazendo, vou fazer mais, vou fazer pior e vou esperar de que ela ainda me queira depois de tudo isso. Para quê? Para que ele continue com os abusos dele até ter poder sobre a sua alma. Narcisista não tem aliança com o bem. Ele não planta a semente do bem. O narcisista ele tem aliança, sim, com demônios. Demônios enganadores. Então não dê o prazer de se sentir diminuída diante do narcisista, porque você se sentindo diminuída, ele começa a se sentir grande diante de você. Então você começa a entender que o mal está forte, sendo que o mal nunca foi forte. O mal nunca venceu o bem. Ele não pode se sentir pequeno diante das pessoas. Ele recebe a voz de comando, como eu disse, e ele obedece. Ele não tem nada, ele é oco, ele é vazio. E narcisista gosta de, encarcerar, vamos dizer assim a palavra certa, ele gosta de encarcerar a vítima no cativeiro dele. Onde quanto mais ela busca uma resposta para essa dor, menos ela tem. Onde essa vítima só recebe nas mãos aquilo que o narcisista lhe oferece. Que não é nada mais, nada menos do que migalha que ele traz de vez em quando dentro desse cativeiro. Então você não está sob o domínio dele. Você não está. Há poder no nome de Jesus. Você é livre. Mas ele quer que você se sinta presa. Violência é violência e não tem outro nome. Seja ela mental, emocional ou física. É violência.
Não é o jeito dele. Ah, desde que eu conheci, ele sempre foi assim. Não é ele. Eu estou deixando claro para vocês, é demônio agindo para destruir a vida de vocês e apagar a sua luz. Narcisista, ele é tão perverso que ele imita carisma. Ele não tem carinho, ele imita carisma para ficar perto de você. Então entenda uma coisa, o narcisista joga a vítima no inferno e no céu, no mesmo instante, em fração de segundo, para poder enganar ela e manter ela presa a ele. Para ela achar que ele pode melhorar. O que ela está sentindo de ruim, de dor, esse narcisista tem o poder de melhorar isso. Até porque quando ele tira ela do inferno e joga ela no céu, ela se sente um pouco melhor. E é isso que ele quer, que você acredite que no meio de tudo isso ele tem algo bom para te oferecer. Mentira, demônio da mentira, espírito da mentira. Ele está brincando com a sua vida, brincando até te matar. No aprisionamento. Aprisionadamente, sem que a vítima perceba que a porta já está aberta para ela sair para a vida há muito tempo, ela só não sai. E ele fica observando se ela ainda pretende ficar depois de tudo isso. Narcisista não tem comprometimento com a vida. Ele não tem com a vida dele. Ele já entregou a vida dele para comando dos espíritos malignos. Como que ele teria com a vida de alguém? Ele tem sim. Ele fica ouvindo a voz do engano que fala nos ouvidos dele e ele escuta. O que mais narcisista carrega nele é o espírito da mentira e do engano. Então o narcisista te controla para te humilhar. E te humilha para te rebaixar naquilo que ele sabe que ele é. Afinal, ele gosta de controle. Então não coloca a sua casa em ruínas para construir castelo para outras pessoas. Não deixa de firmar a sua própria construção. Eu falo em todas as áreas da sua vida, para você ver a vida de ninguém bem. Se priorize. Sabe? O que ele quer é que você entenda que ele te controla. Então o narcisista ele vai usar tudo, todas as técnicas, todas as táticas, tudo que ele aprendeu na cela da maldade para poder jogar isso para a vida das suas vítimas. Até as palavras, que um dia ele conversa com você, ele espera um momento para poder jogar tudo na cara da vítima. Gente, eu sei o que eu estou falando. Cada vez que essa vítima tenta consertar alguma coisa através de palavra, ela se sente viciada nele. Não é sentimento, é aprisionamento emocional. Não tem nada ali nele, ele é vazio. Mas o vício está lá. E narcisista trata a vítima como se ela que fosse dependente dele, mas isso é uma mentira. É uma mentira. E quando ele quer piorar o seu estado emocional, ele vai te tratar também como se você fosse uma estranha, como se você fosse uma pessoa que ele nunca tivesse conhecido. Porque ele precisa te humilhar a esse nível. Para que elas pensem, né, que fizeram alguma coisa de muito ruim e por isso ela está recebendo essa punição desse narcisista. Espírito maligno nenhum tem controle sobre a sua vida, tem domínio sobre a sua mente, nenhum. Eu os repreendo no nome de Jesus na tarde desse dia. Todo espírito da mentira, do engano, da contenda, da confusão, da discórdia, pode sair da tua casa, do teu endereço, da tua vida. Pode sair. Pega tudo, toda a bagagem dele sai em nome de Jesus. E saiba que você é livre. Você tem a sua liberdade. Quando o narcisista não te destrói, veja bem, ele tem uma punição no inferno. Poucas pessoas falam sobre isso. Ele tem. Porque ele ouve a voz do demônio e os espíritos atuam na vida dele, que é o comando da vida dele são os demônios. E quando ele não consegue te destruir porque você está ligado em Deus, ele volta. E quando ele volta dando a notícia que ele não conseguiu te matar, lá ele vai sofrer 2 tanto mais daquilo que ele fez você sofrer. Pode ter certeza disso. Ele está a serviço do mal. O que comanda a vida dele é um espírito maligno. Então,
É nesse momento que ele se sente cobrado pelo próprio demônio, que ele surta com você, ele surta com os outros, principalmente quem convive com ele. Você entende que quando ele está surtando não é ele, é um demônio falando na mente dele. Aí o que ele faz? Ele entra naquele modo. Você já deve ter lido a palavra de Deus, já deve ter ouvido alguém pregar sobre isso, do demônio mudo e surdo. Eu vou procurar essa passagem, eu vou lembrar vocês onde está. Pois é. Esse espírito de demônio mudo e surdo entra nele, na hora, na horinha. Se você falar, ele não responde, tá? Ele fica mudo, mudo da Silva Sauro, mudo, tá? Não responde com a boca, ele não verbaliza. É um sinal, é um sintoma de agressão, tá? Não te responder. Ele quer te afetar emocionalmente. E você continua falando e ele agora finge que é surdo. Então o espírito mudo entra nele e o espírito surdo também entra. Porque ele finge que não te escuta. Ele está te escutando. Mas é como se a sua voz não pudesse ser ouvida por ele. Claro, ele está sendo cobrado pelo inferno. Ele não te escuta. Ele não ouve. Por ele não te ouvir, ele não te responde. Mas não é o narcisista. É os demônios que estão com raiva de você. Demônios surdo e mudo que se apodera da vida do narcisista. Mas, na verdade, ele quer te ver cedendo. Quando ele entra nesse estágio, né? Esses abusos aí, mudo e surdo, ele fica mudo e surdo mesmo, de verdade. Para você parece que ele nunca te conheceu. Claro, ele não está conseguindo te matar. Você não sabe o ódio que acende nele. Ele precisa ver você cedendo a ele mais uma vez. Então, todo narcisista age, gente. Ele age como um dos piores torturadores que existe. E ele tem que dar conta de destruir. Ele tem que dar conta de destruir. Porque o demônio começa a perturbar a mente dele. E a perturbação que entra na mente dele, ele joga para a vítima. Tanto que você observa que na rua ele é uma coisa e em casa ele é outra. Então quer dizer que esses demônios foram enviados somente para perturbar uma pessoa. Por que esse narcisista não deixa esses demônios atacar ele a ponto dele... Vamos colocar assim, no baixo aqui. Estranhar um bandido. Ver um bandido assim com a metralhadora, com uma arma e dar um tapa na cara. Ele não vai. Não vai, sabe por que não vai? Porque os demônios também não é bobo, não. Esse quer o narcisista inteiro, a serviço do mal. Ele vai afinando ele aos poucos também. Entendeu? Só que tudo que atormenta a mente do narcisista, o narcisista joga para poder atormentar a mente de quem está perto dele. Então, os de fora, ele é uma pessoa normal. Mas com os de dentro, ele é atormentador. Porque os espíritos malignos têm legalidade na vida dele para que ele age dessa maneira, tentando reproduzir aquilo que ele mesmo deu legalidade para que Satanás, o enganador, entrasse na vida dele e buscasse a destruir mais vida. Porque, segundo a palavra de Deus, o diabo não veio senão matar, roubar e a destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Tem muito mais de Deus para a sua vida, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.